Olá, Salve Maria, Leandro Sepúlveda aqui com vocês. Vou falar um pouco da minha história, né, desse momento de renovo, de trajetória, é a minha história, né? Posso pegá-la, na verdade eu só tenho a agradecer, né? E, bom, começarmos rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu creio que, de fato, eu tive essa possibilidade de estar vivo para contar essa história. Senão não teria motivo. Eu creio que é isso. Eu creio que é o sentimento de... Até aqui cheguei para isso. Como se fosse mesmo as completas, né, do ofício divino, das liturgias das horas. Deixar o servo em paz, né? É mais ou menos isso. Mas não estou dizendo nada com relação a algo diferente, mas é como se meu coração gritasse que a minha missão tem a ver com isso também. E muitos sabem, muitos me conhecem como o gordo da igreja, Santa Gema, né? E eu tive uma vida desde os meus 14 anos, por assim dizer, quando eu fiz o Crisma, em 99. Hoje eu tenho 41 anos, né? 40 anos, perdão, 41 em dezembro. E em 2004, propriamente dito, acho que em 99 eu fiz o meu Crisma, onde eu tive uma vivência com um grupo de jovens CJC Crisma, que eu amo de paixão, participo do grupo até hoje do WhatsApp, né? São os meus formadores principais, tenho muitos amigos ali, muitos irmãos, né? Poderia mencionar vários aqui, Michael, Douglas, Jonas, Eric, vários, Fabião, Rico, Eduardo Borracha, Wilcinho, Andrezinho, todos ali que estão ali, como os irmãos meus também. Enfim, e ali foram meus formadores iniciais. Mas era muito também muito igreja, mas enfim, foi importante, né? Foi importante essa trajetória, foi importante esse começo. Tudo tem um começo. Mas, propriamente dito, em 2004, quando eu tocava já no Ministério Nova Vida, primeiro ano da formação, nossa, Ministério Nova Vida, eu tive encontro mesmo com o Nosso Senhor, onde uma voz gritou em meu ouvido. Nós estávamos tocando em Cotia, foi na pregação do nosso amigo, o irmão Anderson, o pregador Anderson Reis, né? E estava bem no início da caminhada dele, então foi interessante acompanhar isso. Nós tivemos ótimos amigos, ele fez parte da história também do meu casamento. E uma voz gritava no meu ouvido, gritou naquele momento, né? Era como se fosse uma voz de alguém que passasse um caminhão assim. Você é guerreiro! Então ela vinha, chegou perto e se foi, né? Então desde então teve uma experiência muito forte com Deus mesmo. Onde eu vi como se fosse a minha primeira conversão de fato, por assim dizer. E desde então eu tive uma vivência com pastoral de rua, né? O carisma dos franciscanos, eu sou apaixonado por São Francisco de Assis. O carisma marrom, né, o coração marrom já tocava forte. Desde então, uns anos depois, a gente fundou, junto com outros amigos, o Luciano. Na época também tinha o Thiago Puguinha, que começou, na época eu vi o Thiago Puguinha, a gente indo pra rua, do nada, na madrugada, e nos encontrávamos com o irmão de rua. Aí ele se estendeu ao Luciano, né, e foi juntando outras pessoas também que o nosso meio ali, o próprio Dario, o próprio Fernando Mingau, outras pessoas que faziam parte da nossa vida. São nossos irmãos dessa época, desde esse início do carisma em si do nosso coração. Então eu tive uma proximidade muito forte, né, com esse carisma franciscano e com os irmãos de rua, né, com os nossos irmãos predilatos. E assim, aquilo para mim forjou o meu coração no sentido de ajudar o próximo, vendo Cristo, né, o próprio Nosso Senhor no irmão de rua, no necessitado. Mas mesmo assim, com as nossas falhas, com as nossas misérias, que isso vai nos acompanhar até o final da nossa vida, eu acompanhei muitos dependentes químicos nessa época, tá? Mas até então, eu resumi bastante, eu não tinha tido a experiência de ser um dependente químico. Então aquilo foi um presente de Deus. Muitas pessoas podem estranhar o que eu estou dizendo. Não estou romantizando nada. É apenas a minha história, você tem a sua, eu tenho a minha história, e eu vejo Deus em cada momento da minha vida. Desde o milésimo de segundo, sempre Deus esteve na frente. Então por isso que eu falo que foi um presente, eu consegui vivenciar essa experiência, não como escolha de, assim, arbitrária, no sentido, eu vou ver como é que é, né?
mas no sentido de que em 2012 para 2013 eu tive um contato com a cocaína, propriamente dita. E só voltando um pouquinho, tá? Antes dessa cocaína eu tive uma desavença, mas a pessoa entende o que eu quero dizer, um intervalo, uma ponto e vírgula, uma vírgula na minha vida onde eu tive a separação da minha esposa, tá? Me separei dela. E eu comecei a conhecer alguns outros caminhos que eu já conhecia da vida passada, porém não com tanta profundidade, que era o quê? Vida de balada, de barzinho, né? De pegação, de promiscuidade, por assim dizer. E por ter essa vivência frenética de noite, na vida noturna, e eu trabalhava normalmente no dia seguinte, eu comecei então eu conheci a cocaína. E além de usá-la em recreações, em festas, eu comecei a usá-la também para ficar acordado no dia seguinte e trabalhar. Né? Essa vida, né, frenética, como eu disse anteriormente. E eu comecei de fato a esquecer o lado da oração, a esquecer a vida. Na verdade, nem tinha contato com a vida interior. Né? Era muito parte externa. Era legítimo, sim, de fato, o amor para com Deus, para com os moradores, com os irmãos de rua, só que eu tinha meio que ficado, de fato, aquele cego de Jericó. Tá? Assim, a gente parar para perceber, na sua frente eu vou falar novamente disso, ele já enxergava, ele pediu novamente para o Senhor, Domine eu te vide, Senhor que eu veja. E o Senhor fala, e ele voltou a enxergar. Então pega essa parte, ele voltou a enxergar. Então ele enxergava, parou de enxergar e voltou a enxergar. Beleza? Então, então, meio que ficou de lado essa parte espiritual, né? E aquilo que, como falam, até a mesma parte da psicanálise em si, né? Da psicologia, se não me engano também, você é aquilo que você faz, você é aquilo que você alimenta, como se você tivesse dois cachorrinhos, né? Um bom e um mau. Qual que você alimentar ficará mais forte, crescerá e prevalecerá sobre o outro. Então eu fui buscando essa vida totalmente mundana, vida totalmente promíscua, e o intuito aqui não é falar muito sobre a droga, porque muita gente já conhece o que ela faz, ela destrói, né? E ela é muito utilizada como uma ferramenta mesmo do demônio, que é o que? Roubar, matar e destruir. Então eu tinha sido roubado de mim mesmo, eu estava fadado ao fracasso, destruído por inteiro, ninguém mais sabia quem era o Leandro. Eu via pessoas, amigos meus, que quando me viam na rua, eu já avistava que aquela pessoa, nós iríamos cruzar o caminho, a pessoa desviava, virava o rosto, mas eu entendi que a pessoa, aquilo doía mais nela do que de fato ter que falar comigo. Depois eu entendi sobre isso, tá? E não julgo, como eu falei, tudo tem o dedo de Deus, tudo tem o toque de Deus, o beneplácito divino, que é o que? Ou a vontade, ou a permissão, ou a intenção divina, né? Esses três contemplam o que? O beneplácito divino. Então, se não fosse a vontade dele, pelo menos a permissão dele existia para que tudo isso acontecesse, tá? E foi assim, desde 2012, 2013, aquilo foi, de fato, se estendendo. Teve várias situações da minha vida, quero aqui que vocês que passam por isso, eu tenho amigos que estão nessa situação, amigos de coração mesmo, assim, que eu sei que nós partilhávamos e quando tem a oportunidade nós conversamos sobre, que falávamos que um dia chegaria esse momento onde tanto eu quanto ele, né, iremos conseguir falar algo, porque sempre o nosso coração, por mais que estivéssemos naquela situação, algo dentro de nós clamava fortemente, dizendo que aquilo não era eu, que aquilo não éramos nós, não fazia parte da nossa realidade. Eu acredito você que hoje passa por isso, por mais que você esteja na loucura, tem algumas situações, alguns momentos do dia, até mesmo durante o uso, onde você tem uma certa voz que fala na sua cabeça, você não é para isso. Eu lembro aqui de uma frase de uma vez que a Juliana, amiga minha, também esposa do Jair, disse numa conversa lá atrás, bem no início mesmo do meu uso, que ela disse: Leandro, não se esforce para ser quem você não é. E aquilo eu nunca me esqueci, então gratidão, Ju, isso aí, acho que eu até comentei contigo, né, essa questão. Então isso era latente, né? Não se esforce para ser quem você não é. Então eu sei que, independentemente do que você usa, tem momentos de lucidez, ainda que seja na loucura, e é o próprio anjo da guarda, é o próprio Deus que está falando, né, no seu ouvido, te chamando, te dando aquelas pílulas de coragem, porque basta, depois disso,
a sua vontade, né? Basta depois disso se opõe, né? Falo bastante em reuniões que eu sou vendedor, né? Na parte comercial, da questão do... Quando a gente está fazendo uma negociação e eu jogo, passo a bola para outra pessoa, né? Eu falo, ó, eu dei o ping, agora falta o põe, né? Então Deus faz esse ping e precisa que você dê a sua resposta. Não importa se agora, se depois, mas que fixe isso. Que isso se fixe em sua memória, em sua mente, para que fixe em sua memória e desça de fato para o seu coração. E dali nunca mais saia. Não, se não for agora, mas que tu peças a força necessária para que no momento mais propício você de fato saia disso, porque é roubar, matar e destruir, tá? E foi nesse caminho, né, nessa trajetória, onde eu tive várias situações em que eu dormia louco, mas já tive momentos em que eu dormia, por exemplo, na sala com uma faca escondida debaixo do sofá e com vontade mesmo de tirar a vida. Teve situações onde eu passei por pontos onde tinha aqueles lapsos, ó, por que você se joga aqui? Porque o usuário em si, voltando um pouquinho, quando eu me separei da minha esposa, ela estava grávida, né? Ela estava grávida e eu fui covarde. Tá certo? A gente tinha uma desavença, mas eu fui covarde. Resumidamente, eu fui covarde. E depois que o Pedro nasceu, teve um momento que eu quis assim a vida, porque eu não queria que ele crescesse sabendo aquilo, vendo aquilo, né? Mas teve um dia que ele tinha, acho que era 6 meses, algo do tipo, em casa, na casa da minha mãe, e eu com aquele pensamento fixo, sabe? Que se você não tem coragem de tirar sua vida quando você tem um momento em que você faz o uso da droga, pensando na seguinte opção: eu vou parcelar o meu suicídio, que uma hora eu vou. Você começa a usar, você fala, eu não tenho coragem de dar um tiro, não tenho coragem de dar um tiro na cabeça com um revólver, não tenho coragem de dar uma facada, não tenho coragem de tomar vários remédios, mas eu estou escravo dessa situação, então eu vou parcelando o meu suicídio, que uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar, então você vai fazendo dessa maneira. Mas teve um olhar, cara, teve um dia que eu olhei pro meu filho, assim, nem 6 meses, eu acho, e eu vi no olho dele, ele olhando pro herói, cara. Eu naquela situação ele tava olhando o herói, e aquilo me deu uma força, cara. Me deu uma força, primeiro respiro, aquele respiro que você tem quando você afunda numa água e consegue bater, você está afundando no rio e você consegue bater pernas e ir até a margem, respirar, aquilo foi isso. Foi aquilo. E eu comecei a partir daquele momento a rezar o terço. Eu tinha a vida de oração, volto a repetir, mas eu tinha deixado de lado. Mas aquilo me fez, eu vou rezar um Ângelus. Pelo menos o Ângelus todos os dias, porque meu filho é Pedro Antônio Magnífico, que é consagrado a Nossa Senhora, o Cântico de Maria. Então eu falei, por ele eu nunca vou deixar o Ângelus. Por ele eu nunca vou deixar esse Ângelus. Eu nunca vou... Pelo menos uma dezena do terço que foi, né, a força que eu encontrei no momento, naquela situação. E daí, então, nessa situação de me comprometer como escravo da Virgem Santíssima, que eu sou desde 2004, né, não comentei no começo ali, quando eu disse sobre você guerreiro, até meu filho gritou lá fora, você guerreiro. E então eu renovei, né, a consagração nessa época, foi isso, eu estou dizendo já no ano de 2014 para 2015, né, como eu disse, e aí eu decidi fazer, aí quando ele fez uns 2 anos e pouco, se eu não me engano, quase 3, porque nessa época, mesmo separado da minha esposa, eles moravam no mesmo bairro que eu, e nesse ano de 2015, meio do ano, eles foram embora para Foz do Iguaçu. Mas antes disso, nessa força que eu peguei dele, eu comecei a fazer um tratamento no CAPS, né? Onde eu até conheci pessoas maravilhosas lá, Caio, seu irmão. E aí isso me deu força a, de fato, fazer esse tratamento e começou a me ajudar demais mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda me apoiei, sem perceber, eu creio eu, tá? Mas depois que eu tive essa percepção, eu me apoiei muito na força do homem, ainda que seja o homem Leandro. Eu comecei a me conhecer mais, a me redescobrir, mesmo assim,
como um ser humano, mas sem a parte divina, mas a parte do eu, o eu, né, o alter ego, o ego, as versões que eu poderia escolher para quem eu quisesse ser. Né? Até, eu fiz uma, depois eu até, só, eu volto com essa parte aqui, mas só adiantando um pouquinho agora, depois eu tirei até a certificação de coaching, e fui me conhecendo mais a questão do poder da mente, daquilo que a gente pode fazer com o nosso poder, né, pessoal, mas a centelha divina, aquilo que habitava em mim, eu ainda não estava pronto para identificar, creio eu, e não tinha então uma firmeza, a minha casa não estava na rocha. Tá? Então foi onde eu até fiz uma alusão com a segunda queda, né, de Nosso Senhor carregando a cruz. Eu consegui fazer o tratamento do CAPS, me dei super bem. Meu filho foi embora na época, minha ex, pra... Que nunca foi isso, né? Não tem essa, mas depois eu explico isso. Eles foram pra Foz, né? Aí eu me senti muito mais fraco, porque eu me apoiei na visão do herói, né? De ser um herói para ele, para que ele não quebrasse o espelho dele, né? Tem até aquela música acho que é do João Nogueira, que o Diogo Nogueira gravou, o Espelho, né? Até esses dias tocou no Dia dos Pais, eu comentei com a minha família sobre essa música. Então eu não queria que esse espelho quebrasse, mas foi um baque, foi um choque, aí onde eu tive uma fase muito tenebrosa também com as drogas. Eu continuei, né? Dei uma recaída forte. Chegou a um ponto de estar no Lago da Batata, em Pinheiros, 2 da manhã, sem nada no bolso, louco, e ir embora para casa a pé. Pessoas que passam na rua, a noite é feia, o mundo é feio. Pessoas que ofereciam dinheiro em troca de sexo para que me desse, para que eu pudesse ir embora. E eu louco, falei, meu, o que eu faço? E pegando carona, pessoas querendo te abusar, e você quase pula do carro andando. Isso porque eu sou grande, imagina a situação, porque não eram só pessoas, poucas pessoas no carro. E aí eu consegui chegar em casa a pé, mas não sabia não sabia se eu chegaria vivo. Então são várias situações. A exposição na rua é horrível. É horrível. De repente, na loucura, a gente não percebe isso. Mas quando, né, a chuva passa, você olha o estrago que essa tempestade fez e você fala, meu Deus, estou vivo pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor. Tá? Então são situações que, de fato, você consegue olhar com lucidez. Isso é um detalhe importantíssimo. Nos momentos de lucidez, olhe para o retrovisor da vida e veja o que você deixou de conquistar ou que perdeu durante toda essa trajetória. E até mesmo a vida que ficou a mercê, né, da deriva do destino, que poderia não te deixar vivo para o dia seguinte para contar essa história, assim como agora eu estou contando, pela graça e misericórdia de Deus. E no final de 2015, teve uma situação de tanta loucura, né, desavença de relacionamentos também que não faziam parte da minha história, da minha trajetória, até por estar aquém daquilo que de fato eu sou. Chegou uma situação onde teve uma desinteligência amorosa, eu fui parar em Heliópolis, numa cadeia. Cara, sabe, dessa vez eu fiquei numa cela sozinho, mas eu vi uma situação onde eu estava sem roupa e onde tinham 3 policiais para eu uma mãozão. Não agredi ninguém, mas eu quebrei vidro, esses negócios. Tomei ponto frio na minha mão, que ponto frio é quando você toma um ponto sem anestesia, antes de ir para Heliópolis, nessa prisão. E minha irmã foi me buscar lá. E minha irmã tem um papel muito peculiar na minha vida, nessa trajetória toda. Eu amo ela demais, então eu lembro dela todos os dias. Né? E ela foi lá me buscar. Mas voltando, antes dela me buscar, no tempo que eu estava preso, eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho, onde ele falava assim, né? 2 homens olharam através das grades. Um olhou para baixo e viu a lama. Outro olhou para o céu e viu as estrelas. Então ali eu vi o que é uma chance de recomeçar. Tá? Foi o que eu levantar-se, assim como se fosse a segunda conversão ou o segundo respiro, né? E passado só para resumir essa parte, passou uns 10 dias, eu estava em Foz do Iguaçu, comemorando o aniversário de 3 anos do meu filho, onde eu tive uma primeira reaproximação com a minha esposa. 2016, comecinho de 2016, fevereiro, março, eles estavam em São Paulo, estavam de novo, nós estávamos juntos. Tá? Começamos a trilhar novamente uma trajetória juntos. Mas, como eu disse, eu ainda não estava com
corpo, alma e mente. Nós temos esses três atributos do ser humano. A minha mente até que estava ok, mas eu ainda não estava com a minha casa construída na rocha, a minha fé em si, e não tinha me descoberto como aquilo que Deus queria que eu fosse. Então tinha muito do Leandro e pouco do que Deus tinha para o Leandro. Tá? E isso é importante. Às vezes a gente entende como amor próprio algo que tem que se primar na nossa vida. Mas você que é cristão, você que entendeu o que é ser cristão, você que entendeu o que é ser católico, você que entendeu o que é estar vivo e por quem estar vivo, sabe que o amor próprio na medida que o mundo te oferece, ele é prejudicial ao amor de Deus. Ele é prejudicial ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois né, ao próximo como a ti mesmo. Aí muitas pessoas falam assim, mas se você não se ama, como é que você vai amar o próprio? E isso é uma cilada, porque às vezes o amor próprio te impede de amar o próximo. Então tenha a sabedoria, se recolha, acho que eu vou falar mais isso no final, porque é muito pessoal, é muito individual, muito íntimo você se redescobrir nesse amor, que não anula esse amor a Deus, que de uma certa maneira exclui o amor próprio, mas traz de volta o amor do próprio eu. Exclui o amor próprio, mas traz de volta o amor do próprio eu, da identidade divina. Tem aqui a menção quando o Nosso Senhor desce à mansão dos mortos, após a crucificação, né, que ele morre na cruz, o primeiro olhar dele na mansão dos mortos é para Adão. E, de fato, o que Deus busca em nós é o Adão, ou seja, a origem divina, a centelha divina, aquilo que já está em nós, como o reino dos céus fala, né, já habita em nós. Então ele vai resgatar em nosso ser aquela primeira imagem e semelhança dele. Nosso Senhor Jesus Cristo renova isso na cruz e resgata a nossa essência em si, tá? Então, não estava preparado. Então, teve uma outra situação em 2018. Eu tive recaídas fortes da droga. E em 2018 teve essa separação novamente, tá? Entre eu e minha esposa. Voltei para São Paulo, eu estava morando em fora, né? E teve esse 2018 que eu telefone com o Pedro e ele disse: papai, obrigado por novamente abandonar a sua família. Então, uma criança na época, 5 anos ainda, não tinha feito 6, se eu não me engano. E falando isso, né? Então foi forte, foi muito forte. E é onde eu comecei, de fato, também a despirocar novamente. Longe deles, volto repetindo, longe de mim mesmo, longe, de fato, da centelha divina, longe, né, dos caminhos do Senhor. E eu vou resumir um pouquinho. Então foi uma vida assim, ladeira abaixo, uso diário praticamente de drogas. Teve momentos onde eu até pulo aqui para 2020, a situação de que eu não consegui ir embora, né, fiquei aqui no hotel em Foz do Iguaçu e teve vários momentos ali, né. Teve na época, uma certa tentativa de reatar também, mas não era o momento, né, como volto a repetir, tudo tem o dedo de Deus. Eu fiquei muito confuso naquela época do que de fato seria da minha vida. Tive até um momento de briga no espelho, 3 horas brigando com o espelho, né? Mas os últimos 30 minutos foram interessantes dessa briga com o espelho, que comecei a fazer as pazes comigo. Mas era somente as pazes comigo, volto a repetir, não eram as pazes com de fato quem eu sou, né? Quem Deus de fato olhou e preparou, né? Eu quero que você seja assim, você nasceu para isso. E tem várias situações onde que eu muito louco mesmo. E teve uma vez que eu vi o Pedro na piscina do hotel me chamando: papai, vem aqui. Eu falei: nossa, ele tava com a mãe dele, já conseguiu entrar com ele, que legal, né? Eu descia, quando chegava lá ele não tava mais, tava lá em cima na janela do quarto. Aí eu ficava umas 3 vezes fazia isso. Ia lá, voltava, ele subia, falava: tava brincando com a minha cara, né? Aí teve uma hora que eu já não vi mais eles, né? E liguei: vocês foram embora, né? Liguei pra mãe dele. Ele falou: não, a gente nem saiu de casa. Eu falei: nossa, tô ficando louco. Eu lembro que eu chorei aquele dia no telefone, eu falei: tô ficando louco. E era consequência mesmo desse uso, né? Então, assim, eu faço aqui uma reflexão para você que, faço uma pausa, né, um parênteses, para você que de fato está nesse uso diário e começa a ter o quê? Convicções de uma realidade talvez distorcida, que a gente só percebe quando sai disso. De repente você pode ter terminado seu relacionamento por uma questão de
nossa, eu tô certo de que tal coisa é isso, tal, não tá dando certo. Talvez não seja mesmo uma sábia decisão. Que as decisões sábias são aquelas que você toma serenamente. Convicto de quem você é e no seu melhor momento. Essas são as decisões que você toma para a vida toda. Aquelas que você toma momentâneas, ok, tem seus momentos que você precisa decidir mesmo sob loucura. Mas nunca tome decisões no uso ou na janela do uso. Sempre tome decisões serenas, estando de fato em paz, porque senão você vai ser enganado. E é onde você começa a perder tudo. E foi o que aconteceu comigo também, voltando nessa questão da minha trajetória de vida. Comecei a perder emprego, credibilidade, nada mais dava certo. Teve momentos nessa mesma época no hotel, onde eu vi uma mulher maravilha gigante voando na janela, me chamando para voar com ela. Imagina se eu fosse, né? É uma ilusão de ótica, é uma ilusão mental, uma paranoia. Isso é só um extremo de uma paranoia, mas pode ser uma interpretação de uma mensagem de um amigo seu dizendo: ô meu, tô com saudade de você, eu não se vê, você pode te ver, nossa, o cara tá me julgando. Então, várias situações onde você é enganado sem de fato perceber que é uma ajuda, que é uma mão estendida, que já é Deus te convidando mesmo para você se entregar para si mesmo, para que conhecendo a si mesmo, mas com o viés divino, se entregar para Ele, que é uma trajetória, é um caminho. Não pare. Quando você descobrir esse canal da graça, não pare, tá? Agora, fazendo um resumo mesmo, vou adiantar bastante. Vamos aqui pro ano passado, tá? Então eu nunca abandonei essa questão mesmo dos momentos de oração, ainda que mínimos, ainda que uma Ave Maria por dia, ainda que o Ângelus, que eu respeitava bastante diariamente por conta do Pedro. E aquilo começou a me dar uma tristeza tão forte, que eu digo até que é mais forte que uma depressão, porque não... Depressão, às vezes você expressa ela, né? Você demonstra. Mas é uma tristeza muito particular, onde eu somente quando eu estava comigo mesmo que eu sentia. E aquilo foi me condicionando assim a uma situação, a uma vivência cada vez pior da raça humana. Então eu baixava aplicativos mesmo de pornografia, o próprio Telegram para mim era muito venenoso, era muito nocivo. Então eu usava droga e fazia o uso dessas mídias de pornografia. Então eu usava droga, fazia uso dessas mídias de pornografia, aquilo foi me destruindo cada vez mais. E teve várias pessoas que eu conheci desse mundo das drogas que me falavam assim: pô, hoje eu usei esse final de semana aqui, eu usei 15 pinos. Eu falei: mas você tá louco, velho? 15 pinos no final de semana? Eu pensava: o cara tá mentindo, louco. Mas pra você ter uma ideia, chegou uma situação onde já, no ano passado, eu estava... isso foi apenas um dia que isso aconteceu, mas aquilo, depois eu olhando, eu vi que era já eu batendo na porta do inferno, né? Foram 33 pinos num dia só. Tá? 33 pinos num dia só, a gente tá falando aqui do valor de R$330 gasto em drogas num dia só. E mesmo assim não me dava efeito. Não fazia nada. E eu vi que eu estava me destruindo. Alguns de vocês vão entender o que eu vou dizer. O coração, nem a camiseta. Você colocava a camiseta, você sentia como se a camiseta estivesse te sufocando. Porque qualquer coisa que você relaxe no peito, parece que já estava apertando o seu coração. Você vai ter um ataque cardíaco, você vai morrer, vai infartar e já era. Né? Um AVC, algo do tipo. E aquilo me deixou espantado. E eu fiz uma oração: Senhor, novamente que eu veja, Senhor, que eu comece a ter uma percepção melhor das coisas. Isso foi ali pro mês de maio para junho, né, perto da festa do Sagrado Coração de Jesus, e ele começou a me preparar desde então. E eu me preparando para essa festa do Sagrado Coração ainda do meu jeito, né, daquele jeito que eu estava. E na festa do Sagrado Coração eu consegui acompanhar a missa pela televisão, e eu já sentia que ele me levava para o deserto, ou seja, eu fiquei mais triste ainda. Eu fiquei quieto, eu já não postava nada, mesmo que eram as coisas de violão, de contrabaixo. Eu fui ficando mais magro ainda, eu fui ficando mais viciado ainda, fui ficando mais entregue, eu já não via saída para nada mesmo.
Mas teve uma situação onde eu estava meio sob efeito que, não sei como, veio uma passagem na cabeça de Isaías 6, cara. Isaías 6, eu falei, Isaías 6, cara, Isaías. E eu fui olhar Isaías 6, do versículo 2 até o 8º, se não me engano, e falava da parte do serafim. O serafim que chegava próximo a Isaías, né, que fala assim que essa passagem é a vocação de Isaías, e ele falava santo, 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 né, que é o santo da missa, o Senhor dos universos, a terra proclama a vossa glória. E conta que Isaías se assustou porque ele viu o Senhor. E ele falava, meu Deus, eu ando com pessoas impuras e meus lábios são impuros, como pode eu ver o Senhor, né? E esse serafim com uma tenaz, que é um instrumento de ferro, né? Ele pegava uma brasa que saía do altar, e com essa brasa ele tocava os lábios de Isaías, né? E o Senhor falava, e naquele momento os pecados de Isaías foram curados, né? foram extintos, né? Foram aniquilados pela misericórdia divina, e ele pôde então se aproximar de fato do Santos dos Santos, do altar do Senhor. E Nosso Senhor falou, a quem eu enviarei, né? E Isaías diz, eis-me aqui. E curiosamente, eu olhei no dia 30, vou falar depois porque do dia 30, lembrança do Facebook. Apareceu uma lembrança do Facebook, eu nem falei para minha esposa, uma lembrança do Facebook do dia 30 de 2015, 30 de agosto de 2015, onde era Isaías 6:8. Quem enviarei, eis-me aqui, que era essa passagem. Nossa, que coisa doida. Compartilhei com alguns amigos assim, naquele momento onde a confirmação foi muito, muito direta. Né? Pessoas que eu nem andava, fazia tempo que não via, me mandavam. Assim, eu questionei, senhor, és tu mesmo que está falando comigo? Não passou nem um segundo, me chegou uma mensagem do meu afilhado que mora no Chile, dizendo: oi, padrinho, você está bem? Ó, uma postagem aqui do senhor para ti. E era a confirmação daquela palavra. Fazia o que? Meses que eu não falava com ele. Aquilo me estremeceu o corpo inteiro, né? Então eu já comecei a ficar mais recolhido, mas porém num viés mais espiritual, querendo entender aquilo, louco de tudo, mas querendo entender aquilo, aquela voz me chamava. Aquilo me chamava atenção. E aí passou-se um mês, no comecinho de agosto, na verdade em julho, né? Eu tive um corte no pé quando eu fui para Foz do Iguaçu para ver meu filho, nas férias, e esse corte na sola do pé parecia uma coisa besta, cara, de nada, assim. Mas não cicatrizava legal, né? E só percebia-se porque ficava marquinhas de sangue no chão, assim, quando eu pisava, né? Andava. Mas não dei tanta importância, até porque não doía. Não doía, mas também não sarava, né? E teve uma situação já agora, voltando para começo de agosto, antes da Quaresma de São Miguel, que eu tinha me proposto a fazer. Eu tive uma visão, tá? Onde eu pregava em um lugar mancando. Dei risada, cara. Eu pregava mancando. Até lembrei do amigo nosso, né, de uma igreja X ali, que manca, tal, não vou falar dele, pelo amor de Deus. Não, a intenção não é ridicularizar ninguém, até porque isso não é ridículo, né? Isso, na verdade, é uma peculiaridade da pessoa que eu entendo muito bem e vivo ela hoje. E então, pregando, mancando, né? Nada a ver. E começou a Quaresma de São Miguel. Eu fiz a propósito, falei, não consigo parar de usar droga. Mas eu achei um fio condutor que me levava à droga. É como se existissem duas pontas. Você tem que descobrir a sua. É importante que você descubra o que te leva a usar droga. E o que você... A melhor maneira de você descobrir, ou uma das principais maneiras de você descobrir o que te leva à droga, os gatilhos que falam, né? Também, é você começar a enxergar, entender o que você costuma fazer como hábito, quando você usa droga. Eu costumo sair para tal lugar, eu costumo ver tais redes sociais, eu costumo ter tal atitude. Comece a se observar. Porque se você não conseguir fazer com que as drogas parem, que você pare diretamente de usar as drogas, começa a parar, ou a perceber se faz sentido, vale a pena, você ter os mesmos hábitos que você tem quando você faz o uso. Então eu percebi que eu utilizava, sentia muita pornografia quando estava sob efeito. Então, na Quaresma de São Miguel, nós temos o costume de oferecer um sacrifício, né? Ofertar um sacrifício. E eu falei, não, a droga eu não consigo, mas eu posso tentar ofertar essa parte da pornografia. Beleza,
peguei os pinos, vamos começar o uso, que era meu quarto, beleza? Aí eu comecei a usar, eu falei, não, deixa eu baixar aqui tal coisa. Eu falei, não, falei que não vou fazer isso. Beleza, pá, a droga começou a ficar sem graça. Ué. Aí eu continuava rezando, tava fazendo um parênteses aqui, na questão da oração, por mais pífia que tu achas que seja sua oração, ou indigna, porque o demônio faz com que você se sinta indigno na oração, nunca pare de rezar. Se você não tem o costume, comece, nem que seja com uma Ave Maria por dia, um Pai Nosso por dia, um Meu Deus eu te amo, que seja, uma jaculatória simples. Porque isso, por mínimo que seja, é um grão de mostarda que Nosso Senhor transforma isso em algo grandioso ao longo do período da sua jornada, da sua vida. Porque eu lembro até de situações aqui, não é isso, beira um sacrilégio, eu sei que é um sacrilégio, mas me sustentou. Teve vezes onde eu estava de fato com um prato, né, na verdade, livro ou carteira, algo do tipo, com a droga colocada aqui para, né, estirar, mas na outra mão estava com o terço rezando. Teve situações nesse retorno, né, de volta para a casa do pai, onde eu estava na situação. Então, eu creio que isso me sustentou. Por mais ruim que eu já estava, eu sei da minha miséria, mas eu não quero ser essa pessoa. Me ajude. Me ajude. Então voltando, quando eu fiz o uso da droga e não tinha as pornografias, aquilo que ficou sem graça. E aqui eu enxerguei uma brecha. Peraí, mas tá ficando sem graça. Essa é a brecha que o sistema queria, né? Essa é a brecha que eu preciso. Então eu sei que isso aqui não é tudo na minha vida. Porque quem faz uso sabe que para você ir no mercado, você ir em tal lugar, fazer tal coisa, acordar, você se condiciona o seu dia, primeiro eu tenho que ir buscar tal coisa. Primeiro eu tenho que buscar a droga, daí eu consigo fazer tais coisas. Eu preciso ter no bolso, assim como quem fuma, de repente precisa ter um maço de cigarro no bolso para que você faça tal coisa. Você condiciona aquilo. Então eu percebi que não era eu tinha como escapar daquilo, porque já não tinha o mesmo sabor, tá? E voltando a Isaías, fala que a palavra do Senhor tocaria nos meus lábios, ela seria doce em minha boca, porém amarga em meu estômago. Ela seria doce em minha boca, amarga em meu estômago, mas porém produziria frutos. Porém produziria frutos. Então, não sentia mais o mesmo sabor, tá? Aquilo já começou a ficar eu fazendo a quaresma de São Miguel, e teve uma situação, né, passados-se alguns 3 dias, se não me engano, da quaresma, eu peguei 12 pinos de cocaína, usei os 6 primeiros, aí na hora que eu fui usar o 7º pino, eu já não consegui usar. E eu joguei fora esses últimos 6 pinos. E desde aquele momento eu falei, não quero mais. Eu não quero mais. E nisso aconteceu algo assim, muito marcante em minha vida. Aquele corte do meu pé, ele começou a ter dar uma cicatrizada embaixo. Porém, eu fui tirar o chinelo nesse dia que eu parei de usar droga, eu fui tirar meu chinelo e não saía do meu pé o chinelo. E quando eu consegui tirar de fato esse chinelo do meu pé, até voltando um pouquinho antes, deixa eu falar antes desse fato, que foi no mesmo dia. Eu vi naquela situação de que a droga já não era mais a minha principal paixão, por mais que ela ainda fosse a dona do meu coração, eu já via que não era totalmente... aquilo já não era... não me preenchia 100%, né? Eu percebi que tinha que ter um complemento dela. Eu deixei esse complemento, eu fiz creio que tenha sido a oração mais sincera da minha vida que eu tinha, e é aquela única oração que eu sempre tive medo. Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Por conhecer bastante a palavra, eu tinha medo porque eu sei das consequências de que está dos braços do demônio. Então eu sabia que não ia ficar barato. Eu sabia que a luta ia ser dura, ia ser feroz. Eu pedi apenas que preservasse os meus, né? Meu filho, e por mais que eu nunca disse isso para minha esposa, minha família que na época me rodeavam, que eram os meus pais, que fosse comigo. Mas eu já não me importava mais com o que poderia acontecer comigo. Não no sentido de não me amar, mas muito pelo contrário. De fato, por obra do próprio Espírito Santo, por eu ter me aberto, né, a Ele, ter dado essa abertura, Ele me deu aquela graça, ainda que não seja a graça santificante, mas a graça atuante, né, por eu não estar em comunhão com Deus, mas a graça atuante, ela age conforme Ele quer, no momento que Ele quer, que não precisa da nossa
o nosso estado de graça em si, né? Então é diferente da graça santificante, mas a graça atuante, onde que nós somos filhos de Deus pelo batismo, né? E respiramos do ar que Ele fez por nós, para nós. E então Ele atua como quer, né? E eu dei essa abertura, ainda que de forma miserável ali, como aquele pecador que disse, né, Senhor, eu sou nada, sou miserável. Mas eu deixei de lado o meu medo, ou seja, eu vi que foi a própria graça de Deus me dando forças para não ter esse medo, ou deixar de lado esse medo, e não ser maior do que a minha confiança nele naquele momento. Porque assim, foi all-in, eu não guardo nada para mim. Faça o que o Senhor quiser, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não tenho vida mais, eu não sei quem sou eu. E nesse momento que eu fiz isso, eu não enxerguei a porta do quarto. Tudo ficou meio que escuro, assim. Ou seja, no momento de entrega, as trevas foi pior ainda. Naqueles minutos. A escuridão foi pior, a angústia foi pior, a morte me bateu na minha porta. Mas é semelhante também ao crepúsculo da manhã, né? Que é a parte mais escura da noite, da madrugada, é quando está próximo de amanhecer. Então eu fiz essa entrega, tem até uma música da Kelly Patrícia, que eu ouvi na sequência, fazia tempo que eu não ouvia a música da igreja, que chama-se Cumpra-se, né? Cumpra-se, Senhor, em mim, a tua vontade de todos os modos e maneiras. E se quiseres enviar sofrimento, dai-me forças. Não afastarei o rosto, ó meu Deus, dai-me somente coragem. Essa foi a minha oração. E aí eu fui tentar tirar o chinelo do meu pé, ele não saía. Na hora que eu consegui de fato tirar, que foi batendo no chão mesmo assim, meu pé, a parte de cima, ela deu inchada e fez 2 riscos em cima, assim, ó. Que parecia que alguém tava passando algo, né? Riscando mesmo no meu pé. Fez 2 riscos. Eu falei, meu Deus. E o dedinho, acho que é mindinho, né? No meu pé esquerdo, ficou preto na hora, assim, ó. Eu vi ficando preto, ficou preto. Eu falei, eu perdi o dedo. E ficou aquele negócio inchado, riscado, sangrando assim um pouquinho. Eu falei, meu, agora. Mas eu não sentia dor no pé. Eu sentia dor na circulação das pernas, tá? Eu comecei a lembrar daquela visão de que, tipo, eu estava pregando, mancando. E naquele momento eu já pensei, putz, eu perdi o dedinho. E eu lembro que eu fiz eu fiz algumas ejaculatórias, eu ia fazendo algumas ejaculatórias, porque você se espanta com aquilo, né? Que faz parte da ladainha de Nossa Senhora, né? O refúgio dos pecadores, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós, né? Saúde dos enfermos, rogai por nós. Aquele desespero, eu fui pedindo a intercessão da Virgem Maria. Mas foi me dando uma paz, cara. Mesmo eu vendo aquela situação, porque eu via que os dias de trevas estavam fadados, que estava para amanhecer. Os raios solares eu já começava a enxergar, ainda que não com os olhos da carne, mas algo ali, já alientava meu coração, já acalentava meu coração, na verdade. E depois eu entendi que era semelhante à volta do filho pródigo, onde o pai de longe o avistou. É como se de longe ele já me visse e já fizesse sinal para, tipo, venha, né? Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano, para sábado. E no domingo, meu pai teve um sonho, né? Minha avó, minhas duas são falecidas, meus avós também. Mas uma das minhas avós, ela teve um ferimento no pé. Meu pai sonhou com essa minha avó nesse domingo e dizem que me contar, falando, eu sonhei com a sua avó, que ela descia a escada aqui de casa e perguntava, cadê o Lelê? Essa minha avó, ela teve o pé esquerdo amputado. E eu não disse pra ninguém como tava meu dedinho, né? E na hora que ela falou, meu Deus, eu perdi o dedo. Pensei, perdi o dedo, perdi a pedaço do pé, porque eu já tinha imaginado. Aí eu comentei com eles por cima, preciso de um médico, o pé tá feio, mas não mostrava pra ninguém. Aí chegou na segunda-feira, eu tive um sonho muito, muito estranho. Onde nesse sonho, alguém me acordava. No sonho, alguém me acordava e eu olhei pro lado assim, como se essa pessoa estivesse deitada comigo na cama. E me cutucava. Quando eu olhava, essa pessoa ela tinha 3 rostos, um aqui e 2 aqui, e chifres. E com um prato, ela me dava cocaína. Eu falei, não, vai embora, não quero não, cara. Daí, não, deixa eu só tomar um banho, depois eu vou embora e tal. E ele era desproporcionado, o tamanho assim, né, 3,5 metros. Tinha chifre, o próprio, né? Mas eu disse não pra essa droga. E eu nunca conseguia ir, né? Na segunda-feira eu não consegui ir pro hospital, minha irmã insistindo, estando em briga em casa, eu falei que ia quebrar tudo se fosse no médico, eu não estava conseguindo ver a porta da saída do meu quarto. E chegou a quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024,
Onde eu acordei de manhã, foi até um spoiler que eu já dei, né, no vídeo anterior que eu fiz esses dias, eu tive 127 vômitos. Aí eu contei que foi das 7 da manhã até as 11h30 da noite. E só era só líquido, né? Até porque no uso das drogas eu não tava fazendo não tava comendo. Toda vez que eu vomitava, eu sentia o cheiro da droga. E aquilo me dava nojo e eu vomitava. Dava nojo, eu vomitava. E todos com medo de eu morrer, eu estava soluçando na cama, perdendo só pele e osso. E tendo aquela soluço, não conseguia dormir. Mas eu sentia algo bom mesmo assim. Mas fisicamente morrendo. Né? E fisicamente me deteriorando. E aquilo vomitando. Mas aí deu 11h30 que deu aquela calmada antes de rezar o ângelo assim. Uma paz, aí eu expliquei que poderia ser uma desintoxicação, fazia alguns dias que eu já não estava mais usando, né? Eu vinha de uma frequência de todos os dias, teve essa situação onde teve mais de 30 pinos, o uso diário era no mínimo 10. O uso diário era no mínimo 10 pinos, da mais purinha que tinha da localidade lá. Então eu estava muito intoxicado. E aí quando chegou na quinta-feira eu estava um pouco melhor, mas não conseguia comer nada, o estômago totalmente destruído, né? Mas e foi uma grande graça de Deus ter sobrevivido a isso, porque meu pai falava que eu olhava no quarto para ver se eu estava respirando. Porque era só alguns travesseiros que me sustentavam assim na cama, eu não conseguia dormir deitado, fui sentado. E eu não tinha solução assim, e depois comecei a pesquisar sobre soluço e tem situações de soluço que é prejudicial, muito prejudicial para a saúde. Chegou na quinta-feira, dia 29 de agosto, aí eu falei, não, hoje eu vou pro hospital. Aí eu fui tirar minha meia pra tomar banho, eu não tava mais vendo meu pé desde a situação, né, que eu tinha visto, eu não tinha coragem. Quando eu tirei a meia, a meia, ela rasgou a pele do meu pé, né, depois vocês vão ver na foto que eu voltei aí mais pra frente. E rasgou mesmo essa pele, eu vi que já estava preto esse dedo, o outro dedo do pé esquerdo. E bem comprometido o peito do pé, assim com uma chaga viva. Tá? A carne, eu não sei se a boa parte dos nervos aparecendo, aquela estragada, fedendo. Eu não sentia cheiro, minha mão falou que estava fedendo. Escorria pus, né? Uma coisa bem feia de se ver mesmo. E eu fui pro hospital. Eu lembro quando eu estava saindo, foi minha irmã e meu pai até o HU, né? O hospital da USP. Eu lembro que eu olhei assim pra minha casa, assim, pra parede, assim, no meu pensamento já falava, acho que eu vou demorar um pouquinho pra voltar, né? Aí beleza, a gente foi pra HU, a primeira médica que me olhou meu pé disse, olha, se você ficar aqui, a gente vai cortar o seu pé na altura do joelho, perto da canela, porque não tem o que fazer, e nós não temos vascular aqui. Mas você pode ir nas clínicas ou na Santa Casa, que lá de repente ele pode ser que salve alguma coisa. Né? A gente conseguiu entrar nas clínicas pela porta de entrada que é impossível. É só entrar de ambulância lá, mas a gente conseguiu entrar, né? Tudo com a providência divina. E começou ali eu digo até que foi um momento de agonia, né? Semelhante assim, guardadas as devidas proporções do Getsemane, porque foi um esgotamento de paciência e de força física mesmo, que eu não aguentava aquela espera, porque assim, chegamos lá uma hora da manhã, né? Já da sexta-feira, no caso, quinta para sexta, e toda hora eu passava por um médico diferente ali, da mesma área vascular, e todos olhavam, falei, olha, acho que tem que cortar no tornozelo, acho que vai ter que cortar aqui, acho que vai ter que cortar aqui, e aí eu passava para um outro especialista, mas do mesmo, para outro médico da mesma especialidade, tirava raio-x, tomava antitetânica, e media insulina, e fazia todos os exames precisos que teriam que ser feitos, até umas 8h30 da manhã da sexta, onde veio o Dr. Gabriel, e deu o veredito, ó, a gente vai cortar na altura da canela ali. Tá? Tem que fazer. Seu pé esquerdo é isso ou você morre. Mais 12 horas essa infecção sobe pro seu coração, porque ela tá muito agressiva. É úlcera severa que falava assim, essa doença, esse ferimento na minha perna. E ela está muito próxima da sua artéria, então se te bobear aqui, cara, ela sobe pro seu coração já era. Então pensa, aí às 8h30 eu consegui ir para uma maca por volta de umas 10h30. 11 horas. Foi onde eu consegui de fato descansar o meu corpo. Tá? Tem até uma foto eu já deitado na maca, depois vai estar junto com as fotos que eu vou mandar aqui. E eu lembro que quando eu tive essa notícia da amputação, né? Eu falei pra minha irmã, me leva lá fora na cadeira de roda, né? Porque eu sabia que ia ficar um tempo lá dentro, então eu queria ver um pouquinho da rua, né?
Eu olhava para uma árvore assim, e olhava para a árvore e tal, e minha irmã perguntou, você tá pensando o quê? Você tá desesperado? Eu falei, não, mano, tá numa paz que eu sei que isso aqui tá me salvando, cara. Eu sabia que aquilo tava me salvando, eu sabia que era só a parte mesmo da carne, mas que minha alma estava sendo restaurada. Eu estava feliz naquele momento. Não sei como, humanamente impossível estar feliz sabendo que você vai perder um membro seu, né? Perder não um membro de família, mas um membro seu mesmo, literalmente aquele que te acompanha todos os dias, um membro do seu corpo. Né? E aí quando na marca, fomos de fato para a enfermaria ali no 4º andar, e se preparando para de fato ter uma vaga no centro cirúrgico. E geralmente é difícil ter vaga no centro cirúrgico porque eles passam as emergências na frente. Mas meu caso era urgente e eles conseguiram que eu fosse operado naquela sequência ali logo de imediato. Só estava esperando liberar o centro cirúrgico mesmo. E eu lembro que eu conversei com a minha irmã ali, falei um pouco disso, tudo que eu estou dizendo agora, na questão da visão, do pregar, né? Mancando, então aquilo me confundia, eu não sabia se eu estava vivo, porque a situação era grave. Eu até falei assim, se Nossa Senhora se Nosso Senhor tiver misericórdia, que Nossa Senhora me receba, não de braços abertos, mas com o chinelo na mão, mas me receba, né? Mas que seja feita a vontade de Deus também, que eu sei que a justiça divina, ela precisa ser feita. E aí eu comecei a falar com a minha irmã como assim, então, aquele dever de dizer o que eu estou dizendo agora, já fosse cumprido com ela, caso eu partisse. Né? Então, eu até falei pra ela, não sei se eu vou viver e tal, mas então eu vou te falar isso aqui, você repassa pro Pedro, repassa pra tal pessoa, repassa, dando recados, né? Mas assim, totalmente também em paz, entregue de acordo com o beneplácito divino. E aí, beleza, aí subi pra minha cirurgia por volta das 2 da tarde. Quando chegou lá vou resumir porque tá muito grande. Quando chegou na mesa de cirurgia, o Dr. Gabriel disse, a gente vai tentar ir por etapas. Ou seja, a gente vai fazer uma cirurgia aqui, onde a gente vai tirar uma parte do seu pé, para ver se já consegue estabilizar a infecção. Mas não é nada garantido, né? Aí, ali foi muito, muito louco, porque eu vou fazer aqui uma síntese a partir dessa cirurgia. Aí teve antes da segunda, que teve outra cirurgia, que nesse momento aqui, muitas coisas aconteceram. Na cirurgia, eu lembro que quando eu tomei anestesia, eu não sabia se voltaria. Eu voltei da anestesia, eu achei que eram algumas coisas psicóticas, por exemplo, que eu via muitas cores. Eu vi cor verde, marrom, depois eu explico quais são essas cores. Mas uma sensação de renascimento, né? Sei lá, muitas coisas eu já não enxergava mais como antes. É como se a minha vontade, minha memória e meu entendimento fosse ficado de lado e começasse a habitar em mim de uma forma infusa a caridade, a esperança e a fé. Fé, esperança e caridade nessa ordem, por assim dizer. E quando eu ouvi minha irmã, eu já estava assim, radiante. E eu não sentia, não tinha lembrança de muitas coisas. E não sentia vontade de muitas coisas que não fosse de fato as coisas que Deus queria que tivesse vontade. E passaram-se tempos ali naquela sala, naquele quarto do hospital, que depois eu fui pro 7º andar, no quarto noite 7, quarto 7. E aí eu lembrei de Sabedoria 7.7, depois pesquisa sobre isso, tá? Sabedoria 7.7. E entre uma cirurgia e outra, coisas aconteceram ali que eu prefiro não dizer agora. Algumas pessoas próximas de mim sabem disso, mas como se tivesse tido uma abertura maior, uma abertura assim de uma dimensão maior, de uma consciência, uma expansão de uma consciência maior. Alguns chamam de EQM também, na experiência quase morte. Como se todo o entendimento de uma vida fosse dito em um segundo. E eu enxergasse o que está de fato reservado para mim caso eu seguisse esse caminho aqui, ó. Como se de fato fosse cumprida aquela profecia de Isaías, né? E tem as particularidades que eu não posso dizer aqui, mas algumas pessoas sabem, as mais próximas sabem, e desde então, para resumir bastante, eu não tenho tido em nenhum dia, em nenhum segundo da minha vida, a lembrança da droga. Eu tenho a lembrança dos momentos que eu usava, mas a lembrança afetiva e emocional, não tenho.
Eu não sei o que é o gosto, o efeito da droga. Eu não lembro qual é o efeito da droga. Eu não lembro o barato da droga. Eu não lembro... Não tive nenhuma crise de abstinência, nem física, nem emocional. Não tive vontade, não tive falta. E muitas coisas começaram a acontecer. Eu passei 30 dias no hospital. Eu fiz a outra cirurgia, na qual não precisou cortar mais do que metade do meu pé mesmo. Tem um corte, acho que é Chopin, que fala, não lembro. Disse Frank, eu não lembro o nome certinho, mas... eu perdi todos os dedos, né, do pé esquerdo. Metade, 50% do meu pé. Tá? Eu consigo hoje ficar de pé, eu manco, né? Eu manco, graças a Deus. E coisas começaram a acontecer. Tá? Eu lembro, dizendo aqui um resumo bem grande, coisas materiais não é importante, mas só para complementar isso tudo, eu estava desempregado, eu tinha feito uma entrevista na Keyboard. E aí depois dessa entrevista eu não dei nem retorno na questão de uma atividade que eu tinha que fazer para eles, né, para avançar para a próxima etapa. E fiquei internado 30 dias. Aí passou esses 30 dias, eu fui para casa, eu mandei uma mensagem para Viviane, e aí, como é que vocês estão aí? Tava falhando, não deu certo aqui, a pessoa que tava com a vaga aberta. Então aquela vaga que eu fiz a entrevista, eu conquistei quando eu saí do hospital. Fiquei com eles até agora em agosto aqui, porque de fato eles mudaram o projeto lá e tiveram que dar uma pausa nessa questão das vendas em si. Mas excelente relacionamento com eles, mas quero dizer que aquilo que era meu já estava guardado e me esperou. E assim, só para lembrar essa questão financeira mesmo, porque coisas materiais. Mas como Jó, tá? Se você pegar o livro de Jó ali, que Nosso Senhor fala para... Tem uma conversa entre Deus Pai, né, e o demônio que está passando pela terra e fala para provar o servo dele, Jó. Né, e a forma com que ele começa a provar o servo dele, servo de Nosso Senhor, é tocando o pé de Jó, né, tocando a pele de Jó. Né, que é o quê? Eu quero um pedaço do osso de Jó. Eu fui lendo aquilo, foi um retiro para mim nas clínicas. Eu refiz as minhas amizades. Quais são as minhas amizades principais que eu fiz primeiro? A primeira amizade que eu refiz foi com o Padre Pio, São Padre Pio. Aí veio depois Santo Inácio de Loyola, comecei a conhecer Santo Inácio de Loyola, que teve essas 3 cirurgias também na perna. Vários santos. Eu tive várias experiências místicas que eu não posso dizer aqui, alguns sabem, depois eu converso com quem quiser, chamo no privado, porque eu sei que isso não pode ser dito dessa maneira. Porque é algo... não quero dizer que são pérolas aos porcos, mas para que tenha de fato um contexto, tá? E mesmo eu estou aberto a conversar. E nesse aberto a conversar, eu quero também dizer que é importante que de fato, se você sentir vontade de conversar comigo, com alguma pessoa que teve uma experiência parecida e que se assemelha com a sua história, não tenha orgulho ou vergonha de conversar, eu estou aberto. Vou permanecer aberto 24 horas por dia. E que você não está sozinho. Tá? Esse é um parênteses sobre essa história que estou dizendo para vocês. A minha história. Mas voltando, ao mesmo tempo que Jó perdeu tudo, o Nosso Senhor devolveu ele em dobro. Aí resumindo assim, uma situação onde que eu vim trazendo meu filho das férias para casa, em Foz do Iguaçu. Eu não fui embora. Né? Eu reatei com a mulher da minha vida. Minha esposa, de uma maneira diferente, nos dois, creio, dessa conversa que a gente tem até hoje. A gente vê o milagre de Deus, os milagres que Deus fazia lá na Bíblia, lá atrás, Ele faz hoje. Casais que querem conversar conosco, estamos conversando com casais, temos nosso canal, que inclusive onde esse vídeo será colocado, né, esse testemunho, e nós sabemos da importância da família, a importância que é um projeto de Deus. Nosso Senhor, né, o menino Jesus, ele veio através da família. Não é bom para que o homem permaneça só, fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. A importância da família é o reduto onde de fato saem todos os frutos de Deus. É a figueira de Deus, é a videira de Deus. É de fato onde tudo fortifica. O mundo ele é fortificado e frutificado através da família. Então, essa importância da família eu comecei a entender, nós começamos a entender, nós vivemos isso diariamente, as batalhas diárias, o ódio do adversário existe e é maior, tá?
mas vale muito a pena, é uma vida de fato revigorante, é uma vida em Cristo, é uma vida nova, e eu sou muito grato pela minha esposa, nada disso aconteceria se não fosse pelo sim dela, né? Se ela nunca desistiu, isso até conversa, tem uma fase que eu não queria saber de vocês, mas a gente sabe que lá no fundo, se não existisse essa chama que ainda fumega, né, como em Isaías 42, se não tivesse essa centelha divina, esse resquício de amor para um para com o outro, nada disso teria acontecido. Tá? Então, e o orgulho foi ficado de fora. Deixamos que Deus agisse mesmo em nossa vida. Porque de fato, o melhor nós sabíamos e sabemos que é o que Deus tem para nós. Tá? Eu entendi e entendo a cada dia mais uma busca diária de que é uma vida interior, que é de fato viver em plenitude, em paz, ainda que o mundo possa te ver com a cara um pouco fechada, talvez no seu interior você está explodindo de alegria, porque você descobriu aquela frase maravilhosa que Nosso Senhor fala, né? Naquela passagem do Evangelho: Mestre, onde tu moras? Ele fala: vinde e vede. Eu descobri onde que é a sala do rei, onde é o trono majestoso do rei. Conheço as moradas, conheço as salas, sei aonde de fato encontrava todo segundo da minha vida, onde não estou só nem um segundo, e aquilo me dá uma alegria tremenda, que de fato não tem nada semelhante, não tem droga, não tem pessoa, não tem o próprio eu que se assemelha ao próprio Deus. E que é aquele que dirige a nossa vida hoje em dia, ele que me deu tudo em dobro. Eu não quero falar de coisas financeiras, porque isso pode trazer um outro viés, tá? Então eu não vou falar muito disso, mas quem me rodeia sabe, quem nos rodeia sabe da providência divina, onde ele faz com que você se desapegue de tudo aquilo que de fato é efêmero, mas sustenta a sua vida com o necessário do dia a dia e com alegria, com firmeza, com durabilidade. Não é algo que te faz dependente daquilo, mas te faz olhar para aquilo com um olhar de gratidão. Mas se não tivesse também, a gratidão não seria a mesma, porque entendemos qual que é hoje nós entendemos qual que é de fato a joia preciosa, que quando você encontra, você vende tudo para conquistá-la. Tá? Então esse é o testemunho, condensei o máximo. Estou aberto a conversar também no privado com quem quiser, eu falo detalhes. Mas eu tinha esse dever, né? Passou-se um ano, tá? Hoje alguns dias, né? 2 dias praticamente, de tudo que aconteceu. Então eu tinha me comprometido a fazer esse testemunho, gravar esse vídeo, gravar essa mensagem, até mesmo como um dever primário da minha nova existência, que se hoje eu existo, é para que de fato se cumpra-se em mim a vontade de Deus, né? E eis que o inverno já passou, né? A chuva já se foi e flores florescem na terra. Fala, meu amado, né? Levanta-te, minha amada, eis-me aqui, a alma esponsal, a qual queres viver sempre a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.